Fala pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Bom, sou o professor Daniel Dirino e hoje nós vamos aqui fazer alguns comentários à última prova para o concurso da área de saúde do município de Betim, ok? E especificamente sobre o tema legislação. Eu vou colocar aqui as questões que foram questões 16 a questão 20, que trata especificamente da Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei Orgânica do Município e do Estatuto dos Funcionários da Prefeitura Municipal de Betim. Bom, primeiramente um breve comentário sobre a prova, tá? Foi uma prova um pouco atípica pelo seguinte, né? Foi cobrado, né, algumas questões com um nível um pouco mais difícil, digamos assim, do médio para o mais difícil. Por quê? São temas que geralmente, né, não tem muito hábito de ser cobrado. Está no edital, tudo pode ser cobrado, como eu disse nos nossos estudos. Né? Como, por exemplo, foi cobrado disposições finais na nossa prova. Eu vou mostrar para vocês isso aqui. Né? Eu fiz um arquivo aqui com as questões comentadas, para que a gente possa aí, né, fundamentar as respostas e como foi cobrado as nossas questões em prova, ok? Vem comigo aqui. Olha só, questão 16, tá? Em relação ao Estatuto dos Funcionários da Prefeitura Municipal de Betim, julgue os itens a seguir. Essa questão aqui é uma questão que quem fez as nossas aulas de revisão, principalmente de exercícios, essa é uma questão que estava fácil, tá? No qual nós trabalhamos, inclusive. Olha só, licença paternidade pelo período de 20 dias, licença paternidade pelo período de 20 dias, iniciará na data do nascimento da criança. Perfeito. Mediante a simples notificação do fato, acompanhado obrigatoriamente da cópia do certidão de nascimento. Até aí está tudo ok. O problema da questão está aqui, ó, no finalzinho, quando ele coloca, né, nos casos de pais adotantes. Não em caso de pais adotantes, tá? Aqui é nos casos de pais o quê? Biológicos. É por isso que esse dispositivo, esse item 1, ele está o quê? Falso. É o artigo 95A, parágrafo 1º do, né, Estatuto. Veja, Ctrl C, Ctrl V, né, especificamente do artigo 95 com o parágrafo único, ok? Bom, o item 2. A transferência atendida à conveniência, né, do serviço e respeitada sempre a qualificação exigida, será feita mediante pedido do funcionário ou de ofício. Essa está corretíssima. Se nós observarmos especificamente o nosso estatuto, onde trata especificamente, tá, da transferência, no seu parágrafo 2º, diz justamente isso. Então, se você observar, mais uma vez, foi Ctrl C, Ctrl V, né, da nossa legislação. Então, portanto, é aquilo que eu disse para vocês, ler a lei, quando se trata de lei assim específica, né, como o nosso estatuto, é fundamental. Tá? Olha o que diz, né, o nosso artigo aqui, que é o nosso artigo que trata da transferência. O que trata aqui o nosso dispositivo? A transferência atendida à conveniência do serviço, respeitada sempre a qualificação, exigida, será feito a pedido do funcionário ou de ofício. Veja que está igualzinho. Por isso ela está o quê? Correta. Igualzinho o parágrafo 2º do artigo que trata especificamente de quê? Especificamente da transferência, que é especificamente, né, se a gente analisar aqui, o dispositivo, né, que trata aí sobre os dispositivos como remoção, transferência, reintegração e dentre outros dispositivos que nós temos. Se você pegar sobre transferência, e aí eu vou te dizer aqui qual é
o artigo que trata da transferência. Está lá no nosso artigo de número 46, tá? Então, se você pegar aqui, ó, artigo 46, parágrafo 2º, tem lá a redação ipsis literis, ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V. Bom, mas aí temos mais um dispositivo aqui. Vejamos. Será concedida diária a título de indenização das despesas de viagem ao funcionário que se deslocar do município até IOK, inclusive durante o período de trânsito e nos casos de deslocamento que constituam exigência permanente do cargo ou função. Isso aqui está falso, porque veja o parágrafo único do artigo 116. Não se concederá diária durante o período de trânsito, nem deslocamento, né, constituir exigência de permanência do cargo ou função. Então, a parte final que coloca inclusive fica o quê? Equivocada. Eu lembro que quando nós estávamos analisando umas questões assim, eu falei para vocês, cuidado com isso aqui, ó, né? Ao invés de colocar, né, não pode, eles colocam inclusive, ou quando é inclusive, coloca exceto. Então tá aí o nosso item 3, o porquê que ele está errado, ok? E, por fim, compete ao prefeito prover por decreto cargos públicos. Corretíssimo. Artigo 5º, né? E parágrafo 1º. Esse aqui, inclusive, eu disse para vocês, tome cuidado, porque pode colocar que é por lei, não é por lei, por decreto. Então, portanto, se pede a alternativa correta, a alternativa correta é a letra A. A 2 e a 4 estão corretas. E esse é o nosso gabarito, ok? A questão 17. São disposições gerais. Olha o que foi cobrado na prova. Essa foi uma questão difícil. Disposições gerais, né, relacionadas ao Estatuto dos Funcionários da Prefeitura do município de Betim. Para todos os efeitos previstos no Estatuto do Funcionário e em leis da Prefeitura Municipal de Betim, exames de sanidade, olha só, física e mental, serão obrigatoriamente realizados pelo médico da prefeitura, na sua falta por médico credenciado. Eu cheguei a falar sobre isso para vocês, tá? O artigo 218 traz justamente essa redação. Olha só, Ctrl+C, Ctrl+V. Letra B. Nenhum tributo municipal gravará vencimento, provento ou outra qualquer vantagem do funcionário, bem como atos ou títulos referentes à sua vida funcional. Olha só o artigo 215. Mais uma vez, uma cópia, né? Então, portanto, mais uma alternativa o quê? Que está correta. Olha a letra C. É vedado ao funcionário servir sob direção imediata de cônjuge ou parente de até 2º grau, inclusive em função de confiança ou de livre escolha. E aí o artigo 220, né, trata justamente sobre isso. É vedado ao funcionário servir sob direção imediata, cônjuge ou parente até 2º grau, salvo em função de confiança ou livre escolha, não podendo exercer os dois ao mesmo tempo. Então, portanto, se nós observarmos aqui, né, inclusive, né, o erro está justamente aqui, ó. Aqui é que não pode. Função de confiança, né, ou livre escolha. Tá vendo? Por que que está errado? Então, o que deveria ser exceto e não inclusive. Todos os atestados médicos ou odontológicos concedidos aos funcionários municipais deverão ser convalidados por médicos, né, médico perito do município. Artigo 218, parágrafo 2º, Ctrl+C, Ctrl+V, tudo certinho. A resposta, letra C. Então, questão 16, letra A, né? Questão 17, letra C, e a questão 18, mais uma questão que é mais, né, profunda, digamos assim. Conforme a lei orgânica do município de Betim, trata-se aqui do plano diretor de forma específica, diz o que é, conforme o nosso dispositivo, né, que é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. A propriedade urbana, por sua vez, cumpre a função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no plano diretor, que vai definir como áreas especiais, né,
as áreas de regulação fundiária. Letra B é a resposta. E isso, se você observar, vai estar lá no artigo 189, tá? Não é área, olha só que pegadinha da sua prova. Não são áreas de degradação ambiental. Não são áreas de urbanização ampliada, é restrita, né? Se você observar áreas de reurbanização, áreas de urbanização restrita, áreas destinadas à implantação de programas habitacionais e não programas econômicos. Vejamos, né? E, consequentemente, áreas de urbanização de preferência. Então, portanto, se trata de urbanização preferencial, vai tratar o que? Especificamente da regularização fundiária. Perfeito? 189. E aí nós temos a questão 19, penúltima questão. O município, ele, né, organizará e preservará diretamente ou sobre o regime de concessão ou permissão um serviço público. Sua competência nos termos da Lei Orgânica do Município de Betim. Assinale a afirmativa correta relacionada à prestação de serviços públicos. Mais uma questão que estava no nosso arquivo de exercícios. A concessão será outorgada por contrato de direito público precedido apenas de licitação. Apenas de licitação não precisa de autorização legislativa. Então ela está incorreta, né? Letra B, a permissão que poderá ser concedida a título precário, até aí está tudo certo, né? A título precário, será outorgada mediante lei complementar. Será outorgada mediante lei complementar. Outro fator importante, né? Na letra B, após edital de chamamento de interessados para escolha por meio de licitação do melhor pretendente. Olha o parágrafo 3º do artigo 25, como nós podemos observar aqui. Lá vai dizer o seguinte: a permissão, sempre a título precário, será outorgada por decreto. Decreto. Não é o que? Por lei. Veja aí, mais um errinho aqui, ó. Então, se pede a correta, essa aqui não é uma boa questão. Não é por lei, tá? Como está aqui, ó. É por decreto. Olha que pegadinha, né? Se a gente observar aí a nossa questão. E vem a letra C. O que traz a nossa letra C? Na organização e regulamentação do serviço público, devem ser obedecidos os requisitos de comodidade, conforto, bem-estar do usuário. Isso está lá no artigo 25 primeiro e está o quê? Corretíssima. Essa é a nossa resposta nos moldes aí do nosso artigo 25, parágrafo 1º. E a letra D, o serviço concedido ou permitido poderá ser retomado mediante indenização prévia, caso o município estabeleça sua prestação direta. Artigo 25, parágrafo 4º, ipsi literis. Ou seja, a nossa resposta aqui, ela fica como letra C de casa. Essa é uma questão também que nós trabalhamos nos nossos exercícios. Duas questões da prova nós trabalhamos nos exercícios. A primeira, questão 16, você pode olhar no arquivo que tem falando sobre isso lá, e a nossa questão 19. E por último, a questão 20, de marcar V ou F. A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe sobre a articulação da União em um complexo geoeconômico e social, visando o seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Nesse aspecto, julga assertivas a seguir dispostas como verdadeiras ou falsas. Lei complementar disporá sobre as condições de integração de regiões e desenvolvimento. Corretíssimo, artigo 43, parágrafo 1º, né? Ipsis literis, então está correta. Letra item, né? Próximo item assertivo, né? Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, diversidade de tarifas, fretes seguros e outros itens de custo e preços de responsabilidade do poder público. Olha aqui, não é desigualdade, não é, né, aqui especificamente incentivos regionais. Olha só, igualdade de
tarifas e não desigualdades de tarifas. Então, se nós pegarmos que esses incentivos regionais, eles compreenderão o quê? A igualdade de tarifas e não desigualdades. Apesar de estar bem específico na Constituição, essa aqui é fácil, porque se é desigualdades de tarifa, trata aqui as pessoas de forma desigual. Não pode, então preza pela igualdade. Por isso ela é o quê? Falsa. Tá? E a próxima, somente será realizada a concessão de isenções, reduções e deferimento temporário de tributos federais devido por pessoas físicas ou jurídicas mediante observância de critérios de sustentabilidade, né, e redução de emissões de carbono. Olha o que diz o artigo 43, parágrafo 4º. Sempre que possível. Sempre que possível. Não é somente, né, a concessão de incentivos regionais, especificamente, a que se refere o parágrafo 2º, que é justamente o nosso dispositivo, considerar critérios de sustentabilidade e redução de carbono. Então, veja bem, né, não é somente, né, será realizada a concessão de isenções nesses casos. Sempre que possível, né, nesses casos de incentivos regionais, a que se refere o parágrafo 2º do artigo 43, que trata especificamente de reduções ou deferimento temporário de tributos federais, aqui vai considerar os critérios, né, de sustentabilidade ambiental e redução das emissões. Por isso que está falso. Falso por quê? Porque não é somente, né, dentre outros, sempre que possível. Tá? E o último, os incentivos regionais compreenderão, além de outros, juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias. Certíssimo. Olha o parágrafo 2º do artigo 43. Ctrl+C, Ctrl+V. Então ficou, primeira, verdadeiro, segundo, terceiro, falso e quarto, verdadeiro. Letra D é a nossa resposta. Veja que a nossa prova, né, duas questões considero fáceis, que são a questão 16 e a nossa questão 19, até porque nós trabalhamos em sala de aula. As demais nós trabalhamos, mas não de forma tão expressa, né? Principalmente essa que trata sobre tributação, ok? Que é essa questão de número 20. Considere uma questão, uma prova, né, do médio para o difícil, com exceção dessas duas, as demais questões difíceis. É um pouco atípico a forma de cobrança dessas questões, né? Então eu espero ter contribuído com vocês e ajudados. Conte comigo, sigo à disposição e desejo todo sucesso para vocês, tá certo? Grande abraço.